Oi, gente! A paz do Senhor. Tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir pra você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito, gente, na divulgação e no crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, vem fazer parte dessa grande família, tá? Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre mim, sobre minha rotina, me siga no Instagram, @brunaqueiroz545. Eu estou com um novo wiki, tá, gente? Onde eu mostro toda a minha rotina alimentar, todo o meu processo de emagrecimento. Se você quer me seguir também e ficar por dentro desse assunto, e se você tá nesse processo de emagrecimento, me siga lá, @secabrunaoficial. Então, gente, vamos lá para o tema de hoje, e o qual vocês já viram aí no título, e eu vou falar um pouquinho hoje a importância de nós termos o conhecimento, tá? Então, vou falar um pouquinho a respeito desse assunto, para não ficar somente, né, nas minhas palavras em si. Eu separei dois textos pautados dentro da palavra de Deus, porque quem me segue aqui no YouTube, quem já tá comigo aqui há bastante tempo, já sabe que eu tenho muita cautela, eu tenho muito cuidado com aquilo que eu trago, com aquilo que eu compartilho, e eu sempre gosto de ter base dentro das Sagradas Escrituras, para que ninguém venha ter questionamento, sabe? Questionar, isso será que é de Deus, será que não é de Deus? Porque quando tá pautado dentro da palavra de Deus, não há argumento, não há questionamento, porque o que tá escrito e acabou, entendeu? Então, por isso que eu sempre gosto de, quando eu trago algo aqui para o YouTube, quando eu sento aqui para gravar ou compartilhar sobre algum determinado assunto, eu gosto de ter base, eu gosto de ter contexto, eu gosto de estar pautado dentro da palavra do Senhor. Então, gente, eu vou pedir para que, se você puder, tá bom? Pegue a palavra de Deus nesse momento para estarmos lendo juntos. O que eu separei aqui para vocês, gente, é 2 Timóteo 2,15, tá? Eu vou deixar depois passando aqui na tela para você poder anotar e depois você conferir, tá? Se você não conseguir me acompanhar agora na leitura. Tá escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu separei outro texto aqui, o segundo texto se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Está escrito assim, vamos estar lendo só a parte A do versículo, tá? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, gente, eu senti muita necessidade de sentar aqui e gravar esse vídeo compartilhando a respeito desse assunto aqui no canal com vocês. Porque a gente precisa entender, porque não sou eu, Bruna, quem tá falando, é por isso que eu trouxe base. É por isso que eu trouxe esse assunto baseado dentro das Sagradas Escrituras, porque não é as minhas palavras, é a palavra de Deus. E aqui Deus, ele vai instruir, Deus, ele vai orientar que nós precisamos nos apresentarmos diante de Deus, não é diante dos homens, é diante de Deus. O texto primeiro que eu li aqui, nós temos que nos apresentar a Deus como obreiros aprovados e que saibamos manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é você ter o conhecimento, sabe? É você ter o domínio, é você saber daquilo que você está falando, daquilo que você está pregando, daquilo que você está ensinando, daquilo que você está instruindo. Então, eu não posso simplesmente chegar e começar a falar a respeito de algo que eu não conheço. Eu não posso chegar e começar a ensinar, a instruir sobre algo que eu não tenho um domínio, que eu não tenho o entendimento. Como que eu vou falar a respeito de um determinado assunto se eu próprio não conheço aquele assunto? Se eu não tenho propriedade para falar a respeito daquele assunto? Então a gente precisa entender e compreender que a gente precisa, uma necessidade de você crescer, de você alcançar o conhecimento de Deus. É por isso que a gente vê nos dias atuais muitas pessoas falando sobre si e nada sobre Deus. Porque elas falam sobre aquilo que elas têm propriedade e conhecimento. Porque não conhecem a Deus.
não tem o conhecimento de Deus, não conhece na sua profundidade ao Senhor. Então, como que elas vão falar sobre alguém? Como que elas vão dar característica a respeito de alguém? Como que elas vão falar, o manifestar, o agir, o operar a respeito de alguém? Se a própria pessoa não conhece, não tem o conhecimento a respeito daquela determinada pessoa. Eu não posso vir aqui e falar a respeito de alguém o qual eu não conheço, o qual eu não tenho propriedade. Entendeu? Eu vou falar a respeito de alguém, eu vou falar a respeito de um determinado assunto quando eu tiver propriedade, quando eu tiver o conhecimento na sua profundidade a respeito daquela pessoa e a respeito daquele assunto. Vocês conseguem entender? E o segundo texto que eu separei aqui para vocês, a palavra é bem clara que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E como que você vai conseguir crescer no conhecimento se você não vier buscar ter esse conhecimento? Se você não vier almejar, desejar, ansiar ter esse conhecimento? Então a gente precisa entender e assimilar isso na nossa mente, que Deus ele quer que você cresça não somente na graça, mas principalmente no conhecimento. E a gente só passa a conhecer a Deus, querido, quando a gente tem total conhecimento a respeito da sua palavra. Você consegue conhecer a Deus, conhecer a Jesus, mediante as Sagradas Escrituras. Não tem outra fonte, não tem outro intermédio, a não ser por intermédio da palavra de Deus. E, gente, eu vou falar a respeito um pouquinho de mim. Eu sempre fui ensinada e instruída nas igrejas, o qual eu congreguei, que não foram muitas, foi em uma e agora eu tô, na minha atual igreja. Eu sempre fui instruída de que somente em você ler a Bíblia todos os dias, isso já era o suficiente para você alcançar um conhecimento aprofundado. Eu nunca fui instruída, eu nunca fui orientada a procurar, sabe, por exemplo, um curso específico para me aumentar o meu conhecimento, porque a gente precisa entender e assimilar. Todo aquele que lê a palavra de Deus em si, toda pessoa que for ler, ela vai ter sim uma compreensão, ela vai ter sim um entendimento. Só que há textos que são mais complexos, que por mais que você leia e releia, você não vai conseguir absorver totalmente o que o autor quis passar e dizer quando ele escreveu aquele determinado texto. Você vai precisar ter uma profundidade, você vai precisar mergulhar, você vai precisar de ferramentas para poder alcançar o entendimento. Então, querido, tinha textos que eu lia e que eu não conseguia entender, eu não conseguia assimilar, eu não conseguia ter a compreensão. E às vezes aquilo ali me deixava frustrada, sabe? Eu ficava chateada, eu ficava triste porque eu queria entender. Só que eu não entendia que eu precisava de algumas coisas para que eu conseguisse entender e assimilar o que o contexto, o que o texto em si estava querendo me passar naquele momento, querido. Então, a partir do momento que eu entendi de que eu precisava investir no meu conhecimento, porque a gente investe em tantas coisas, querido, coisas supérfluas, coisas que são passageiras, coisas que são momentâneas, mas às vezes a gente não investe no nosso conhecimento. E, querido, depois que eu fiz o curso Chamadas à Excelência da pastora Camila Barros, nesse curso foi um grande despertar para minha vida, porque em uma das aulas ela falou a respeito do crescer,
de você buscar ter o conhecimento. E uma coisa que me chamou muita atenção e que ficou guardado e fixado no meu coração foi que ela disse que crescer, todo mundo cresce. Só que existe o crescimento aleatório e existe o crescimento correto, o crescimento com um propósito, o crescimento onde você cresce, consegue evoluir no propósito, na chamada, o qual Deus te vocacionou e te chamou. Você consegue entender? Então, eu consegui assimilar naquele momento de que eu precisava buscar ter esse conhecimento. Deus me chamou para a ministração da palavra. Deus me concedeu esse chamado. Então, como que eu ia conseguir evoluir na palavra? Como que eu ia conseguir ter esse conhecimento aprofundado? Como que eu ia conseguir alcançar, ter essa evolução, se eu não buscasse ter esse conhecimento mais aprofundado a respeito da palavra? Porque, querido, eu sempre li a palavra de Deus todos os dias. Só que chegou um período que eu estava tendo uma dificuldade, eu estava tendo limitações. Então, depois que eu fiz esse curso dela, isso foi um despertar. E eu sei que foi o Senhor quem me despertou. Então ali eu pude entender de que eu precisava investir no meu conhecimento, eu precisava fazer um curso específico, era uma decisão, eu precisei escolher e entender, porque eu sei o propósito, eu sei a chamada, eu sei aquilo qual Deus me chamou, me vocacionou para estar fazendo, e eu quero fazer com excelência, eu quero fazer com perfeição, porque a gente precisa entender que Deus, Ele não vai fazer com que você venha exercer uma chamada se você antes não tiver um preparo. Querido, Deus não pega e lança você para fazer determinada coisa se você não tiver um preparo antes. Deus não vai fazer isso, porque Deus vai saber que você não vai conseguir fazer com excelência, fazer com perfeição, sabe? Dando o seu melhor. Antes precisa ter um preparo, você precisa se preparar. E como eu disse aqui, nós temos que nos apresentarmos diante de Deus como obreiros aprovados e que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos ter o conhecimento aprofundado acerca da palavra de Deus. Ainda mais você que prega, ainda mais você que ensina, ainda mais você que instrui. E isso não é só para essas características de pessoas, isso é para todos. Todos têm que ansiar e desejar e vir buscar ter esse conhecimento da parte do Senhor Jesus. Vocês conseguem entender isso, querido? E eu passei a entender, eu passei a compreender isso. E eu fui agora buscar ter esse conhecimento aprofundado acerca da palavra de Deus. Porque eu preciso ter propriedade, querido, naquilo que eu falo, naquilo que eu ensino, naquilo que eu instruo. Porque eu não posso estar aqui falando de mim mesma, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Eu tenho que falar aquilo que está pautado na palavra de Deus. Eu tenho que falar aquilo que o texto diz. Eu tenho que falar aquilo que o contexto fala. Eu tenho que falar aquilo que a história está contando. Você consegue entender? Não falar daquilo que eu acho ou suposições, eu não posso. E a importância, querido, de você vir buscar ter esse conhecimento. Porque Deus, Ele quer que todos tenham esse conhecimento. Deus não quer você no raso. Porque por muito tempo eu permaneci no raso. Entendeu? E eu vi ali as pessoas evoluir, eu vi as pessoas ali crescer, eu vi as pessoas ali prosperarem. E às vezes havia um questionamento em mim. Por que eu não evoluo? Por que eu não cresço? Por que eu não consigo ter o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento? Mas isso depende exclusivamente de nós. Você quem tem que tomar essa decisão. Você que tem que fazer essa escolha de querer crescer no conhecimento, e você precisa investir no seu conhecimento, no seu preparo. Você consegue entender? Porque Moisés, ele foi preparado por Deus. Moisés, quando ele mata o egípcio, ele é totalmente direcionado para o deserto de Midian. E ali ele vai ficar 40 anos no deserto de Midian. E depois, querido, disso, Deus, ele vai vocacionar, Deus vai chamar Moisés. E Deus antes preparou Moisés.
Porque durante esses 40 anos que ele teve no deserto, ali ele teve experiência, ali ele foi amadurecendo, ali ele foi conhecendo como que funciona o deserto, querido. Para que lá na frente, quando Deus o conduzisse, ele, junto com a nação de Israel, para estar no deserto, ele ia saber o que fazer, ele ia saber como agir, porque ele já sabia como que funcionava o deserto, o perigo, as dificuldades que o deserto tinha. Então ele teve um preparo, porque Deus não lança ninguém para fazer nada de forma despreparada. Deus não faz isso porque o nosso Deus é um Deus sábio, querido. Então, nós precisamos buscar ter esse conhecimento de Deus. E foi onde, querido, eu tomei a decisão, aonde eu escolhi entrar para o curso de teologia. E hoje eu curso o curso médio em teologia e também o curso básico de teologia. Eu faço esses dois cursos ao mesmo tempo. E tem sido grandioso, tem sido algo maravilhoso. Porque, querido, eu tenho alcançado um conhecimento extraordinário que eu nunca tive. Então, hoje eu entendo porque eu lia e não conseguia entender. E não conseguia ter a compreensão completa. Porque eu não sabia de que eu precisava de auxílio, eu precisava de todo um aparato, eu precisava de material, como por exemplo um dicionário bíblico, como por exemplo várias bíblias de traduções diferentes, como comentários bíblicos, como livros trazendo as palavras originais no hebraico, no grego. Você consegue entender? Hoje eu consigo entender que eu preciso ler o contexto para me poder entender o texto. Eu preciso olhar o cenário histórico. Eu preciso olhar os personagens. Eu preciso olhar segundo a visão do autor. O porquê que ele escreveu dessa forma, qual foi a visão dele ao escrever daquela maneira, o que ele queria passar escrevendo daquela forma. Tudo isso hoje eu entendo, tudo isso hoje eu compreendo. E tendo todo esse entendimento, essa compreensão hoje, querido, eu consigo alcançar e obter o conhecimento de Deus. Então, querido, com esse vídeo eu quero te dizer que você precisa investir e você precisa entender a necessidade que é de alcançar, de obter, de se esforçar em ter o conhecimento da parte do Senhor Jesus. Amém? Eu espero muito que esse vídeo venha a ser de forma motivacional para você, que venha te incentivar, sabe, a vir mergulhar, a se aprofundar, a investir, se você tiver condição, a você realmente investir em um curso específico, você vir se aprofundar de verdade nas Sagradas Escrituras, para quando você vir pregar, ensinar, instruir, você venha falar com propriedade. Amém? Então esse é o vídeo. Deus te abençoe e até a próxima.